Olá, jovens. Meu nome é Pitágoras. Espero que estejam todos bem. A gente vai começar a fazer algumas revisões sobre aulas que já foram estudadas, começando com operações com números inteiros. A gente vai ver adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, certo? Essa revisão que vai ser feita é para avaliação do segundo bimestre, ou seja, é importante que vocês prestem bastante atenção. E nessa aula vai ter algumas questões que são bem parecidas, se não forem iguais, né, que irão estar na prova de vocês. Outra coisa importante, no decorrer dessa aula, eu cometi um erro. Quem for no meu PV, né, lá do WhatsApp, e falar onde foi que eu errei, vai ganhar alguns pontos aí. Não vou dizer quantos são, mas é mais de um. Mais de dois, vai. Então, quem for no meu PV e falar onde eu errei, vai ganhar o ponto. Vamos começar aqui com adição e subtração. Só relembrar, porque eu tenho certeza que vocês já sabem, né, como resolver. Então, primeiro aqui eu tenho a seguinte adição algébrica: menos 4 mais menos 6 mais 5. Como é que eu vou começar a resolver aqui? Eu vou eliminar esses parênteses. O primeiro número aqui eu vou só repetir. Então, eu vou repetir o menos 4 embaixo. E vou eliminar esse parênteses aqui do menos 6. Primeiro, vou fazer o jogo de sinal. Sinal que está fora com o sinal que está dentro. Dois sinais diferentes é menos. Eu vou colocar o menos e aí eu vou colocar o número que é o 6. Novamente, eliminando o parênteses. Dois sinais iguais é mais. Vou colocar o mais. Vou colocar o número que é o 5. Eliminei os parênteses e agora eu vou começar a resolver. Começando aqui por esses dois. Dois sinais iguais é mais, então eu vou somar. 6 mais 4, 10. Cheguei no resultado, eu tenho que colocar o sinal do resultado. O sinal do resultado vai ser o sinal do maior número. O maior número eu posso observar aqui que é o 6, e o sinal do 6 é menos. Então, vou colocar o menos aqui no 10. E vou repetir o mais 5. Dois sinais diferentes é menos. Vai ficar 10 menos 5. 10 menos 5 é 5. Cheguei no resultado, tenho que colocar o sinal dele. O sinal desse 5 vai ser o sinal do maior número. O maior é o 10 ou 5. A gente pode perceber que o maior é o 10, né? E o sinal do 10 é menos. Então, aqui no 5 vai ficar menos. Continuando aqui novamente, vou repetir o primeiro número, menos 1, e vou eliminar o parêntese nos outros. Sinal que está fora, sinal que está dentro. Dois sinais iguais é mais. E eu repito o número que é o 5. De novo, sinal que está fora com o sinal que está dentro. Dois sinais diferentes, menos. E aí vou repetir o número que é o 2. Vou fazer aqui agora. Esse sinal aqui é menos, esse é mais. Dois sinais diferentes é menos. 5 menos 1 é igual a 4. Cheguei no resultado, tenho que colocar o sinal do maior número. O maior número aqui é o 5. Se o maior é o 5 e o sinal do 5 é mais, aqui também vai ser mais. Não vou colocar nada, por quê? Porque tanto faz ter o mais quanto não ter, né? O número vai ser positivo. Então, vou repetir o menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. Por último aqui a gente tem o seguinte. Tem aqui essa adição algébrica, só que ela está dentro do parênteses e aqui fora do parênteses a gente tem um menos. A gente vai resolver da mesma forma eliminando o parênteses. Sinal que está fora com o sinal que está dentro. Esse 5 aqui não tem sinal nenhum. Então é como se tivesse o
mais. Dois sinais diferentes é menos. Vou colocar o menos e repetir o número, que é o 5. Sinal que está fora com o sinal que está dentro. Dois sinais iguais é mais. Coloquei o mais. Repeti o número, que é 2. De novo, sinal que está fora, sinal que está dentro. Dois sinais iguais, mais. Repetir o número, que é o 1. E esse menos 1 aqui vou repetir também. Resolvendo aqui primeiro esses dois. Dois sinais diferentes, menos. 5 menos 2, 3. Chegou no resultado, tem que botar o sinal dele, vai ser o sinal do maior. O maior é o 5, então aqui vai ser menos. Vou repetir o resto que eu não usei. Mais 1, menos 1. Fazer esses dois agora. Dois sinais diferentes, aqui é menos, aqui é mais. Dois sinais diferentes é menos. 3 menos 1, 2. E aí vou colocar o sinal do maior. O maior é 3, o sinal do 3 é menos. Vou repetir esse aqui que eu ainda não usei. Menos 1. Dois sinais iguais é mais. 2 mais 1, 3. Cheguei no resultado, tenho que colocar o sinal do maior. O maior aqui eu posso observar que é o 2, então aqui vai ser menos. Dando continuidade, a gente vai ver agora multiplicação e divisão. Vocês vão perceber que é bem mais simples do que a adição e a subtração. Primeiro, que a gente tem a seguinte multiplicação, 8 vezes 10. No caso, menos 8 vezes menos 10, né? Menos 8 vezes menos 10 é igual a 80. Cheguei no resultado, tenho que colocar o sinal desse resultado. O sinal vai ser de acordo com o jogo de sinais que eu vou fazer. Aqui é menos e aqui é menos. Dois sinais iguais é mais. Lembrando que na multiplicação e na divisão não tem aquela brincadeirinha de colocar o sinal do maior. O sinal do maior é só na adição e na subtração, certo? Então vamos lá, continuar. Aqui eu tenho o seguinte. Tenho uma multiplicação com 3 fatores. Vou resolver primeiro esses dois. 5 vezes 5 é igual a 25. Coloquei o 25, tenho que colocar o sinal dele. Qual vai ser? Vai ser de acordo com o jogo de sinais que eu vou fazer. Aqui é mais e aqui é menos. Dois sinais diferentes é menos. Vezes, vou repetir esse aqui que eu ainda não usei. Menos 4. Agora vai ficar menos 25 vezes menos 4. 25 vezes 4 é igual a 100. Cheguei no resultado, tenho que colocar o sinal dele. Vou fazer o jogo de sinais. Aqui é menos e aqui é menos. Dois sinais iguais é mais. Vamos para a divisão agora. Segue o mesmo raciocínio, só que ao invés de ser uma multiplicação, é uma divisão. Tenho aqui menos 15 dividido para mais 5. 15 dividido para 5 é igual a 3. Cheguei no resultado, tenho que colocar o sinal dele. Aqui é menos e aqui é mais. Dois sinais diferentes é menos. Vai ficar agora 35 dividido para 5. Menos 35 dividido para menos 5, né? 35 dividido para 5 é 7. Chegou no resultado, tenho que colocar o sinal dele. Dois sinais iguais é menos. Agora aqui a gente tem duas afirmações e a gente vai ver se elas são verdadeiras ou falsas. Ou se uma é verdadeira e a outra é falsa. Então vamos analisar aqui, ó. Primeira afirmação tem o seguinte. O produto de dois fatores negativos é sempre um número negativo. Primeiro, a gente tem que saber o que é produto e o que é fator. O produto é uma multiplicação. E o fator é um dos números que está sendo multiplicado. Certo? Então vamos lá. Está dizendo que é dois fatores negativos, então é dois números negativos.
Então, vou escolher dois números negativos quaisquer. Vou escolher aqui o menos 2 e vou escolher o menos 6. Dois fatores negativos. E aí está dizendo que é o produto, ou seja, é a multiplicação desses dois fatores, a multiplicação desses dois números. Está dizendo que sempre dá um número negativo. Agora a gente vai ver se realmente vai dar um número negativo. Então vamos lá, 2 vezes 6 é 12. E aí eu tenho que colocar o sinal desse 12. O sinal do 12 vai ser de acordo com o jogo de sinais. Que é menos é que é menos. E dois sinais iguais é mais. Ou seja, essa afirmação aqui que está dizendo que sempre dá um número negativo, ela é falsa. Por quê? Porque aqui a gente multiplicou dois fatores negativos e o resultado deu positivo. Ou seja, essa primeira afirmação aqui é falsa. Vamos ver a segunda agora. A segunda diz o seguinte: o quociente entre dois números positivos é sempre um número positivo. A gente tem que saber o que é quociente. Quociente é o resultado de uma divisão. Então, o quociente entre dois números positivos, ou seja, vai ser um número positivo dividido por outro número positivo. Vou escolher dois números positivos quaisquer aqui. Vou escolher o mais 15 e vou escolher o mais 3. Como é uma divisão, vou colocar o sinal de divisão aqui. Certo? Está dizendo que sempre dá um número positivo. Vamos ver se sempre dá um número positivo. 15 dividido para 3 é igual a 5. Dois sinais iguais é mais. Então, a gente pode observar que quando a gente tem um número positivo dividido por outro número positivo, o resultado é um número positivo. Ou seja, essa afirmação aqui é verdadeira. Potenciação. A gente vai relembrar agora o que é potenciação e algumas propriedades da potência. Primeiro, a gente pode observar aqui, nesse exemplo, que temos uma multiplicação de um mesmo fator. E esse fator é igual a 4, certo? Então, quando a gente tem uma multiplicação e essa multiplicação é do mesmo número, a gente pode escrever essa multiplicação em forma de potência. Aqui eu tenho 4 sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, como é que eu vou representar isso aqui na forma de potência? Vou escrever o 4, que é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. E em cima, eu vou escrever a quantidade de vezes que ele está sendo multiplicado. Ele está sendo multiplicado 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, 5 vai ficar pequenininho aqui em cima desse 4. Ok? Isso é a potenciação. Aqui eu tenho 2 elevado a 5. Se eu tenho 2 elevado a 5, é esse 2 sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes. É importante não se confundir. Tem pessoas que se confundem e multiplicam 2 vezes 5, que dá 10. Não é errado. O certo é o seguinte, é pegar o 2 e repetir ele 5 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16 e 16 vezes 2 é igual a 32. Então, aqui eu tenho que 2 elevado à quinta potência é igual a 32. No exemplo de baixo aqui, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então, aqui eu tenho uma potência que está sendo multiplicado por outra potência que está sendo multiplicado por outra potência. E essas três potências, elas têm bases iguais a 7. Quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu resolvo da seguinte forma. Eu vou repetir a base, que é 7, e vou somar os expoentes. Importante lembrar o seguinte, que quando eu não tenho nenhum expoente assim em cima do número, é como se tivesse
o 1. Então, aqui vai ficar 5 mais 1 mais 3, que vai ser igual a 7, né? Elevado a 5 mais 1 é 6, mais 3, 9. Vai ser igual a 7 elevado à nona potência. Aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Observem aqui que é uma divisão, sinal de divisão. E as potências elas possuem bases iguais a 3. Como é que resolve? Vou repetir a base e subtrair os expoentes. Ou seja, aqui vai ficar 5 menos 3. Vou repetir a base novamente, que é 3. E 5 menos 3 é igual a 2. Novamente aqui uma multiplicação de potência de mesma base. Lembrando, quando não tem nada em cima do número, é como se tivesse 1. Que é 1 e aqui vai ser 1. Então, vou repetir a base, que é 2, e vou somar os expoentes. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Novamente, uma divisão de potência de mesma base. Vou repetir a base e subtrair os expoentes, que é 6 e aqui é 2, então vai ficar 6 menos 2. E 6 menos 2 é igual a 4. Aqui eu tenho uma potência em que o expoente ele é igual a zero. Quando eu tenho uma potência que o expoente é igual a zero, o resultado vai ser sempre igual a 1. Então, 100 elevado a zero é igual a 1. Aqui eu tenho uma potência em que o expoente é o 1. Sempre que eu tenho uma potência em que o expoente é 1, o resultado vai ser a base. Então, aqui eu tenho 100 elevado a 1, o resultado vai ser 100. No próximo exemplo aqui, próximo caso, eu tenho uma potência de potência. É uma potência, 4 elevado ao quadrado, que está sendo elevada a outra potência, que é o 5. Como é que resolve? Da seguinte forma. Vou repetir a base e multiplicar os expoentes, ou seja, aqui vai ser 2 vezes 5. Vou repetir a base de novo, e 2 vezes 5 é 10. Um número sendo elevado ao expoente zero, quando o número é elevado ao expoente zero é igual a 1. Aqui, um número sendo elevado ao expoente 1, quando o número é elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. E aqui, mais uma vez, uma potência de potência. Como é que resolve? Repete a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 3. Vou repetir a base de novo, que é 6. E 3 vezes 3 é 9. Um exercício interessante. Está perguntando qual o número escrito no último círculo. Ou seja, nesse círculo aqui. Qual o número que vai ficar aqui? Primeira coisa. Eu tenho aqui, inicialmente, o menos int. E o primeiro comando que a gente tem é o seguinte. Divida por menos 4. Ou seja, eu vou pegar o menos int. Pegar o menos int e dividir por menos 4. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Pegar o 20 e dividir para 4. 20 dividido para 4 eu sei que é 5. Cheguei no resultado, tenho que colocar o sinal do resultado. Qual vai ser? Vai ser de acordo com o jogo de sinais. Esse aqui é menos e esse é menos. Dois sinais iguais é mais. Como é mais, eu nem preciso colocar aqui, porque tanto faz ter o sinal quanto não ter vai ser positivo. Ou seja, esse 5 vai ser o número que vai ficar aqui. O segundo comando é o seguinte, multiplique por menos 5. Então, eu vou pegar esse 5 e multiplicar por menos 5. Quando eu multiplico 5 vezes menos 5, eu obtenho o seguinte. 5 vezes 5 é 25.
O sinal desse 5 aqui é mais, o sinal desse é menos. Dois sinais diferentes é menos. Ou seja, aqui vai ser menos 25. E o terceiro e último comando é subtraia 8. Então, eu vou pegar esse menos 25 e subtrair, tirar 8 dele. Ou seja, eu vou botar menos e o número 8. Como é que eu vou fazer agora? Dois sinais iguais. Lembrando que aqui não é nem mais multiplicação e nem divisão. Aqui já vai entrar aquela brincadeirinha de conservar o sinal do maior número. Vamos lá, dois sinais iguais é mais. 25 mais 8 é 33. Chegou no resultado, tem que botar o sinal do maior. O maior é 25, o sinal do 25 é menos, então aqui também vai ser menos. Então a gente pode perceber que o último número que vai ficar aqui nessa bola é menos 33. Para finalizar, a gente vai resolver mais um exercício interessante. Simplifique a potência. E a gente tem essa potência aqui, bem bonita, bem estilosa, certo? E a gente vai agora ver como é que resolve ela. Quem gosta de resolver potência assim nesse estilo é a Ana Luísa. Vai cair na prova, viu, Ana Luísa? As potências que tu gosta. Vamos lá. Aqui a gente pode observar o seguinte. Temos uma multiplicação de potências de mesma base. E essa multiplicação de potências de mesma base ela está sendo elevado a um outro expoente. E aqui do mesmo jeito, a gente tem uma potência que está sendo elevada a um expoente. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Vou resolver essa multiplicação aqui de potências. Como é que resolve? Vou conservar a base e somar os expoentes. Vou abrir parênteses, colocar a base que é 3, aí vou colocar 3 mais 4. Fecha parênteses e não pode esquecer desse 2 aqui. Vou repetir esse de baixo aqui que eu não vou usar ele ainda. 3 elevado a 5 elevado ao quadrado. Resolvendo aqui, eu vou ter o seguinte. Vou repetir a base que é 3. 3 mais 4. 7. Fecha parênteses e não esquece o 2. E vou repetir embaixo. 3 elevado a 5 elevado ao quadrado. Agora, aqui eu tenho o seguinte. No numerador, eu tenho uma potência de potência em que a base é 3. No denominador também tem uma potência de potência em que a base é 3. Então, vamos resolver primeiro essa potência de potência aqui. Vou repetir a base. E numa potência de potência, eu tenho que multiplicar os expoentes. Ou seja, vai ser 7 vezes 2 sobre. Aqui é a mesma coisa. Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Ou seja, 5 vezes 2. Vou repetir a base novamente. 7 vezes 2 é igual a 14 sobre. Vou repetir a mesma base, que é 3. 5 vezes 2 dá 10. Isso aqui vai ser igual. Aqui a gente tem uma fração. E pelo que a gente vem estudando de fração, a gente sabe que uma fração é uma forma de escrever a divisão. Então, se eu tenho 3 elevado a 14, é a mesma coisa de eu ter 3 elevado a 14 dividido para 3 elevado a 10. Certo? Fração é a forma de escrever a divisão. 3 elevado a 14 sobre 3 elevado a 10 é a mesma coisa de 3 elevado a 14 dividido para 3 elevado a 10. E aqui a gente pode observar que temos uma divisão de potência de mesma base.
Na divisão de potência de mesma base, a gente resolve da seguinte forma. Conserva a base, mantém a base e subtrai os expoentes. Ou seja, vai ficar 3 elevado a 14 menos 10. 3, vou colocar aqui embaixo. Vou repetir a base. 14 menos 10 é igual a 4. Certo? E aí vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. E 27 vezes 3 é igual a 81. Então, a gente tem que essa potência aqui é igual a 81.